Go Live, estamos online, estamos online, estamos online. Muito bem, muito bem. A partir de agora, eu estou começando aqui a live Papo Inquieto e eu estou com um convidado puta, muito especial, um cara incrível, mesmo muito importante para mim, de verdade. Acho que ele nem sabe o quanto, o quão ele é importante e o quão ele foi importante. Então, está sabendo agora. A gente vai começar a live. Vou abrir aqui para as perguntas também, vou fazendo perguntas e a gente vai conversando aí, dialogando ao longo dessa live Papo Inquieto. Já tem gente entrando, então vou chamar aqui o meu querido diretor, eterno diretor, Cláudio Calau. Esse é o cara. Seja bem-vindo, Calau. Oi, Ailton, obrigado, muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui desde Cidade de México falando com você e com teus amigos aí. Ah, legal, Calau. Como eu disse ali na aberturazinha, realmente, você é uma pessoa que foi muito importante para mim. Meu primeiro trabalho com TV teve sua mão, seu olhar e toda a sua generosidade. Eu lembro do primeiro dia do teste que eu fiz, eu lembro da primeira fala que eu dei, você já me interrompeu e já me obrigou a improvisar e me colocando ali no jogo ali. Cara, foi demais. Mas a gente vai falar disso ainda. E eu estou muito agradecido, muito feliz por você ter aceitado participar aqui dessa live, tá? Eu vou só dar uma olhadinha aqui, ó. Já tem gente entrando, a Maísa Minervino está dando um oi. Oi, Luísa, boa noite. Então é isso, gente. Esse é o Cláudio Calau. Calau, bora conversar então, né? Vamos, Ailton. Que Eu vou, saudade, então... você falou agora aí do teu teste. Eu falei, nossa, nós estamos falando de 18 anos atrás, Ailton. Já é Eu não 2012. tinha cabelo branco. Pois é, cabelo preto, né? Tava aí Porco, tinha... nos aninhos mais jovens. É verdade. Tava gordinho. Mas, cara, você sabe que naquele dia do teste, um amigo meu me ligou e falou assim: Olha, Ailton, tá rolando o teste para uma série de TV, uma série de televisão aí. Estão precisando de atores negros. Eu falei: Tá, atores negros. Tá. Ok, obrigado, tchau, né? Eu não sou negro. Aí ele falou assim: Cara, vai lá, vai lá. E eu fui. E aí eu cheguei, era lá na Y2K, né? Que também é da Casa Blanca. Cheguei lá, já olhei e já falei, puta, não é meu lugar. Porque eu já tinha feito umas 1.500 pessoas lá. total. E eu já tinha feito um teste na Casa Blanca, na Y2K, para um comercial, que só tinha uns caras sarados, forte, era comercial de cerveja. Os caras de 1,80 m para cima. Eu era o único baixinho, gordinho. Só se fosse o novo baixinho da Kaiser, lembra? Pois é. Eu cheguei lá e falei assim, isso não é para mim, cara, eu tô pagando mico. Aí quando eu cheguei de novo na Y2K, e aí tinha assim, mais de 1.000 pessoas e atores negros, eu falei, meu, não é para mim. Aí tava indo embora. Aí o Reginaldo, que era um dos produtores lá, ele falou assim, onde você vai? Eu falei, eu vou embora. Mas por que, cara? Mas o teste não é para mim. Bom, tá, você tá aí, faz o teste. Eu falei, bom, então tá bom, né? Fazer o quê? Vou fazer. Aí, beleza, fiquei esperando, peguei um gorro lá de alguém, né? Que o personagem era um bandidão. E aí eu lembro que o texto era o seguinte. Eu falava, lembra do texto? Lembro. Que eu falava assim, e aí, caipira? Vai sair da frente ou eu vou ter que passar por cima? Aí, na hora, você já me interrompeu, falou assim, você vai ter que passar por cima, e aí? Entendeu? Isso não estava no texto. Aí eu falei, que tá me tirando, maluco, não sei o que, já comecei. Enfim, 15 dias depois, aí ligaram. E eu falei, puta, cara. E assim, aprendi. A gente não trabalhou muito na primeira temporada, porque eu morri, né? Sim. Fiz a proeza de voltar. Que bom. Seu Pedro gostou tanto que me colocou de volta. Que bom, Ailton. Eu falei assim, mas seu Pedro, eu morri. Ele falou, porra, filhinho, porra, ninguém vai saber, caralho. Ninguém vai lembrar. Falei, beleza, então, você tá falando, bicho, novo.
nunca tinha feito televisão, falei, vou fazer. E televisão é sempre aquela possibilidade, né, de você melhorar as coisas, né? Exato. Pode E ser, pode ser não. você sabe, Hilton, uma coisa legal da Turma do Gueto é que nós fizemos, primeiro pelo que foi o projeto, né? Ou seja, então, o projeto ele era, quem trouxe foi o Netinho, aí, e foi escrito por uma loira dos olhos azuis, que era Laura Malim, né? A Laura, Isso, a Laura. que era quem escrevia. Mas você sabe que o interessante depois foi o que a Turma do Gueto representou de abertura, né? Ou seja, então eu quis levar assim a coisa mais para o lado social, né? E obviamente seu Pedro permitiu. Então a gente, o casting, ao invés de a gente trabalhar com atores renomados, então a gente queria só cara nova, né? Era como de alguma maneira mostrar uma cara, mostrar pessoas que não se viam na televisão, né? Naquele momento. E eu não sei se você lembra de algo, era que o tratamento visual que a gente dava era sem nenhum tipo de filtro e sem Sim. nenhum tipo de correção de cor, nada disso, porque a gente queria mostrar as coisas exatamente como as coisas eram, né? Então não tinha aquela coisa cosmética, aquela coisa de A maquiagem, né? maquiagem de cenário, nada disso. Era tudo como era mesmo na periferia. E Joe, desculpe. E eu cresci muito com isso, porque eu conheci gente assim, maravilhosa, e isso me trouxe também para o chão, né? Assim, baixou um pouquinho, que a gente vivia numa de fazer comercial na Casa Blanca, né? Aquelas coisas toda, não, e isso também levou a gente para um mundo mais real. Aí mira o AC aí, o AC já começou o AC. Mas, cara, a gente vai chegar ainda na turma do gueto, Claro. porque eu já elaborei essa pergunta aí, fazendo umas pontes aqui. A gente vai chegar lá, mas eu quero agora, Calau, ir lá para trás, falar do seu período em Portugal, Uhum. né, do seu trabalho. Então, assim, porque eu fui para Portugal a primeira vez em 2008. Uhum. E eu vou todo ano com um espetáculo, né? Eu faço alguns projetos lá. E tenho muitos amigos, enfim, atores, e acompanho bastante as coisas por lá. Mas em 2008 foi minha primeira viagem para lá, e acompanhando a TV, as novelas, eu achava tudo muito duro, né? Pelo que a gente estava acostumado a ver aqui no Brasil, né? Muito o quê? Era tudo muito duro, assim, a Ah, linguagem das novelas portuguesas, né? uhum. E eu queria que você falasse um pouco assim dessa tua experiência lá em Portugal e qual foi a sua contribuição, a sua visão de experiência cultural de novelas Ok. e dinâmica televisiva brasileira dentro da TV portuguesa, assim. Ok. Então, só que antes de ir para Portugal, rolou algo muito importante para mim também, que eu fazia programas infantis do Eli Barbosa. Não sei se você lembra do Eli Barbosa, que tinha a turma da Patrícia e tal. E foi aí que eu conheci o seu Pedro. Olha só isso. Porque o seu Pedro ele foi fazer a versão da Fofura na TV. O seu Pedro, que nós estamos falando, é Pedro Chiareta. E foi aí que eu comecei a ter contato, porque eu trabalhava com o Eli na parte da parte de TV. Né? E aí, depois daí, então fizemos Fofura na TV, que foi um êxito aí no mundo, aqui na América Latina, essas coisas. E aí daí eu fui para Portugal. Olha a Luciana, que linda, que saudade da Luciana. E aí eu cheguei em Portugal e comecei a trabalhar. E olha, não foi boa a experiência não para mim, Ailton, eu vou te falar, tal, sim. Porque, primeiro, porque eu cheguei em Portugal num momento em que estava um problema
com os imigrantes brasileiros lá, que eu não sei se você lembra, então não sei se você lembra, você é muito jovem, mas teve um problema na história que o presidente era do Brasil era aquele que foi fotografado com a mulher sem calcinha, não sei, um tipo. Itamar Franco, isso. Eu lembro da mulher sem calcinha, mas não lembro do Itamar Franco. Exato. Então, e nesse problema estavam indo muito dentistas para Portugal. Então, a sociedade portuguesa estava tendo um rechaço assim, muito grande, estava rechaçando tudo que era do Brasil. Eu fui para fazer, junto com 2 brasileiros, que eram Luciano Ottani e Alexandre Barro, que eram Muppets, que haciam Muppets para a TV Cultura, para essas coisas. Nós fomos fazer programa infantil em Portugal. Fui fazer uma coisa chamada Zastrás. E depois fui fazer uma coisa chamada Rádio Clube, que isso sim já era como uma malhação. Estamos falando há 30 anos atrás. Mas eu nunca consegui mudar nada. E tampouco eu acho que essa deve ser a atitude da gente quando a gente mora. Eu estou fora do Brasil fazem quase 35 anos, né? Porque eu já tinha vivido fora do Brasil antes de fazer a turma do gueto. Então, aí, o problema todo que eu via nessa coisa é que o português ele era muito fechado. Né? Ele era muito fechado e não dava nenhum tipo de abertura. E você sabe que isso é uma coisa que me causou uma certa tristeza, porque foi o único país que eu não consegui beber na fonte da cultura, entende? Ainda que Portugal seja essa coisa linda com relação à cultura, eu não consegui decifrar o português, né? Porque o português é muito fechado. E como tinha esse problema contra os migrantes brasileiros, contra os imigrantes brasileiros nesse momento, eu assim não foi muito positiva, não. Foi a primeira vez, por exemplo, que eu senti o que era xenofobia, entende? Foi lá a primeira vez que eu vi que eu sofria por ser brasileiro. Então, assim, coisas que eu nunca tinha passado na minha vida. Então, a experiência de Portugal, a única coisa boa que nesse momento eu estava casado e em Portugal nasceu meu filho e eu tive a oportunidade de ver o Senna ser campeão em Estoril. Esses são os únicos bons recordos de Portugal. E o pastel de Belém também, que é gostoso. Mas hoje em Portugal está bem mudado. Assim, claro, bem claro, eu sei. E, claro, a televisão também, o ritmo, as novelas, tem muito brasileiro lá na novela, tanto na produção, como na criação e na atuação também. Claro, mas cara, eu sou suspeito um pouco para falar de Portugal, gosto muito. Não, eu também gosto muito, mas prefiro América Latina, entende? Sim, a mí me gusta mucho más. Sim. Me encanta. Cara, já que você comentou aí que morou em outros países, né? Então, eu queria que você falasse, você foi para a Venezuela e você morou na Venezuela e na Colômbia, é isso? Sim, Falar um pouquinho. Eu morei 15 anos na Venezuela. Depois da Venezuela, eu tinha ido já para Portugal, Espanha, Marrocos. Caramba! Então, sim, já tinha feito isso. E quando eu estava em Portugal, eu não estava muito feliz. Então, aí um cara que era amigo de Jorge Vieira, que era um cenógrafo brasileiro da Globo, que era muito bom, eles estavam indo para a Venezuela fazer novela. E uma pessoa lá chamada Juana Mata, junto com esse Jorge, me levaram para a Venezuela. Né? O argumento dele foi: se você não gostar, você pega o teu carro, vai até o sul e você já está no Brasil. Ou seja, ele não queria dizer que eu estava lá em Boa Vista. Não, mas eu já estava no Brasil. Entendeu? Então, aí eu cheguei na Venezuela. Agora, o interessante disso da Venezuela, no caso, Ailton, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu morei 2 anos e meio em Portugal. Eu nunca saí para tomar uma cerveja. Não,
eu não tomo, mas eu nunca saí para tomar uma Coca-Cola com um português. Um português nunca me convidou para sua casa, Uhum. em 2 anos e meio. Né? São muito fechados, e talvez pela questão de imigração, naquele momento era assim. Eu cheguei na Venezuela 13 de dezembro de 91, ok? No dia 17 de dezembro, 4 dias depois, eu estava em Caricol, que é um bairro super popular assim, da Venezuela, dançando salsa, cantando gaita, que é a música de Natal da Venezuela, e eu levei para minha casa 52 hallacas, que é uma espécie de um tamal assim que eles fazem, de Navidade, isso em 4 dias. Então, em 4 dias, eu já tinha namorada na Venezuela, tudo assim, em 4 dias, entendeu? Então, era uma coisa super louca, porque o venezuelano é muito parecido com o brasileiro. Sim. E aí eu comecei nessa produtora que chamava Marte TV, fiz algumas novelas lá com os grandes escritores da Venezuela. Por exemplo, José Inácio Cabrujas está para a Venezuela como está Jorge Amado para o Brasil. Ou seja, para que você entenda assim, qual é O parâmetro aí. né, tal. Então, eu fiz 2 novelas dele e depois eu fui para a Venevision, que foi aonde eu me encontrei. Então, nunca, não teve até hoje melhor lugar que eu trabalhei do que na Venezuela. É o lugar que eu mais gostei de trabalhar. Eu acompanhei as suas postagens, não quero entrar muito no mérito político aqui, mas eu acompanhava as suas postagens em relação aos conflitos políticos aí. Falei, pô, acho É como agora, né? É como agora. que Sabe que filha da puta existe em todo lugar. todo Entende? lugar, cara. A única diferença é que o nosso fala português, entendeu? Mas aqui não tem muita diferença. E Então, o dano que eles causam é igual. exato, exato. Pragas aí. Mas cara, mas legal. Eu também, a primeira vez que eu saí do Brasil para ir para um país aqui da América Latina foi para a Argentina, foi em 2010. E, cara, aí me abriu a mente, assim, o horizonte. E eu falo, cara, por que a gente é tão fechado? Por que o brasileiro é tão fechado, cara? A gente tem uma América Latina. Exato. É a nossa bendição e é a nossa maldição, né? Sim. Assim, por exemplo, eu cheguei na Venezuela, aí eu nunca tinha ouvido falar de Simão Bolívar. Eu nunca tinha ouvido músicas de Serrat, que é de Espanha. Sim. Então, o que abriu, exatamente isso como você falou, o que abriu a minha cabeça, entende? Foi uma coisa assim impressionante. Eu fiz um trabalho, eu acho que em 92, não é do seu tempo, você nem tinha nascido, mas em 92, a HBO, a HBO Olé, a HBO, ela tinha criado um canal espanhol que era HBO Olé, que era só para a parte latina. O mesmo HBO de hoje, só que era HBO Olé. E eu fiz o lançamento mundial de HBO Olé. Eu fui o diretor do lançamento mundial. Então, me mandaram para a Argentina. Eu falei com Fito Páez, com Eliseu Subiela, a atriz Norma Leandro. Ernesto Sábado fez um assado na casa dele para mim. Charlie Garcia, Soda Stereo, ou seja, Alejandro Lerner, todos esses monstros, Julio Boca, o bailarino, todos monstros. E eu fiquei um mês na Argentina. E eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar desses caras, entende? Mas é isso. O Brasil, a gente não sabe, não conhece. Né? Quando você vai para os outros países, eles conhecem a nossa música, sabe? Na Argentina, todo mundo conhecia a nossa música. No México, os meus amigos conheciam. E eles querem saber da gente. E a gente não quer saber dos nossos vizinhos aqui. Porque nós somos muito voltados para nós mesmos, né? Então, a nossa música é nossa música, a nossa literatura é nossa literatura, tal. Então, ao mesmo tempo que isso é uma bendição,
porque isso faz com que a gente tenha acesso a uma qualidade de artistas impressionantes, né? E isso cria uma identidade própria. Ao mesmo tempo, isso nos aísla completamente, nos deixa completamente ilhado dentro desse continente, né? E a gente deixa de conhecer coisas muito boas, né? Desde a comida, a música, a poesia, essas coisas todas, né? Então é louquíssimo. E eu fico olhando o teu histórico todo, assim, acompanhando também pelas redes. Eu fico muito, eu admiro muito assim os amigos e as pessoas que eu conheço que conseguem sair para o mundo e trabalham na sua área também e esse seu trabalho consegue abrir portas, não portas só profissionais, mas portas para conhecer pessoas mesmo, sabe? Sim. Artistas incríveis, como esses artistas todos que você citou da Argentina e aqui da América Latina, que você fala, cara, eu tô aqui com essas pessoas também, olha só que legal. Eu nunca ouvi falar, mas Sim. eles têm história, eles constroem uma história, estão construindo uma história. Então, eu fico muito admirado, assim. Eu acho muito bacana. Mas, cara, ó, voltando aqui para nossa América Latina aqui, né? Porque eu acho meio estranho falar aos latinos. Depois que a gente aprende e amplia a visão, eu falo, cara, mas eu sou latino. Claro. Né? Brasileiro não se vê como latino, né? Ah, os Exato. latinos são os outros, eu não. Ah, claro, então eu Sim. acho. Eu tenho uma hashtag que eu sempre coloco nas minhas fotos, né? Atores latinos, né? E aí um amigo falou assim, pô, acho legal que você se assume como latino, né? Ator latino, mas, cara, nós somos. Belchior fez isso em 73. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Imagina! Que é bem meu caso, vinda do interior. Sem parentes E importantes, sem dinheiro no banco, sem nada. parentes importantes, exatamente. É isso. Agora a música fez todo sentido para mim agora. Aquele, né? Sou eu, aquele. Mas vamos falar aqui da nossa latinidade brasileira. Eu vou perguntar sobre a Turma do Gueto, você já tinha falado algumas coisas do projeto e tal, e a minha pergunta era nesse sentido mesmo, qual era o perfil que vocês estavam buscando? Já que você também estava num projeto inovador, né? Que é ter um produto para a televisão brasileira com 70%, 80% de atores compostos por atores negros. 95%. Ou seja, de cada 95%. 100 atores, 95 eram negros. De cada 100, Então, você imagina. esse é um projeto inédito, inédito. E isso Não foi tem que ter. antes de Carandiru, isso foi antes de Cidade de Deus, isso foi antes daquele Edivaldo apresentar o Jornal da TV Globo, que era a primeira vez que um negro esteve na bancada do Jornal Nacional, entende? Então, de verdade, nós abrimos aí um campo que a gente tirou um pouco o negro da cozinha, né? O negro normalmente participava na novela somente como a empregada doméstica ou o jardineiro da casa. Então a gente trouxe o negro para uma coisa. E aí aquelas coisas, né? Isso nasceu com o Netinho, mas depois, no meu caso, assim, eu tomei tanto isso, desde o ponto de vista pessoal, que eu fiz esse projeto como se fosse meu, entende? Você estava lá, você viu isso, né? Mas, então eu lembro, por exemplo, que a Adriana, quando a Adriana aparece, ela tinha um cabelão, e eu cheguei para ela e falei, pô, por que você não raspa o teu cabelo? E ela assustou assim, não, por quê? Porque você é tão segura do teu poder de sedução, do teu poder de mulher, que você não precisa de cabelo para ganhar de ninguém. Ela, no outro dia, apareceu com o cabelo raspado. Linda, né? Linda, espetacular, Adriana, uma coisa assim espetacular, né? Entende? Então, aí eu fui conhecendo muita gente, você, que
você e o AC, assim, que tinham como uma seriedade muito grande, né, nessa coisa. Ao mesmo tempo, o André, o O Cid, André, né? Assim, sim, ao mesmo tempo, essa coisa da gente pegar como uma argila aí e poder ir como, de alguma maneira, moldeando esses atores enquanto atores e até um pouquinho enquanto pessoas, né? A gente, então, isso eu acho que a Turma do Gueto foi super interessante, né? E cara, assim, eu, para mim, eu aprendi muito, trabalhei muito também, e é um dos grandes projetos assim na minha vida que eu tenho um carinho muito grande. Só estive na primeira fase, só estive na primeira, porque depois eu já não estava de acordo com algumas mudanças, e o que eu para acho mim era como um grande projeto social, entende? Como um projeto da que gente tinha uma causa ficar. ali, né? Tinha uma causa Exato, para exato. Então, assim, quando já para a segunda fase já não me interessou, mas assim, eu sou absolutamente agradecido ao seu Pedro, né, que como eu já disse esses dias, assim, o seu Pedro foi uma das pessoas que me ensinou a tratar todo mundo igual. Eu já fazia isso sempre, mas assim, desde o ponto de vista de profissional, né, uma pessoa da importância do seu Pedro, da Casa Blanca, da Diana Cinematográfica, Y2K, a importância que tinha o seu Pedro. Então eu trabalhei muito tempo do lado do seu Pedro ali, né? E então você acaba como trazendo para você as coisas boas. E ele me deixou muitas coisas boas, o projeto também. a, a turma do gueto, assim, Calau, para mim, teve, tiveram algumas coisas que, assim, primeiro que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? E era um problema, assim, porque eu era muito novo, nunca tinha feito televisão, então o que eu gravava hoje só ia para o ar daqui 3 meses. Então eu Sim, só comecei a me ver e a começar a me corrigir, a ir me trabalhando, né, e pegando uma fluência das coisas, sempre 3 meses depois, né? sim, Eu entendo. gravava muita coisa. Então, assim, não era um ritmo de Rede Globo, não era um ritmo de essas grandes emissoras que te cobram um profissionalismo e Claro, você você faz hoje, e hoje mesmo à noite você está vendo a cena que você fez. e aí, assim, tinha uma coisa muito boa lá na Turma do Gueto, que era essa coisa O que eu acho que almoço, o no almoço é início do espetacular. projeto, também, o início do projeto, como vocês criaram mesmo, porque esse projeto gerou amizades, assim. Eu tenho amigos, irmãos, assim, até hoje, que fiz lá na Turma do Gueto, que conheci lá, o Cisne, o AC foi meu padrinho de casamento, o AC é meu brother, assim, a gente se indica com outros trabalhos, a gente se ajuda muito. O André, a Luciana, O André, agora, eu vi esse dia, o André é artista plástico. um puta de um Eu artista lembro quando plástico. o André chegou, o André mal conseguia falar uma frase de Pois nervoso, é, né? Peraí, pois ao é. mesmo tempo, depois eu vejo o Sidney na TV Globo, entende? E esses dois em específico, assim, puta cabeça, os caras, o Sidney é um puta ativista, assim, do movimento negro, artista negro, é, ele dá a cara para bater mesmo e ele é inteligente pra caramba. O André é um puta artista inteligente também, artista plástico incrível, já tem um currículo invejável já, Sim, sim, sim. sabe? Estudou, fez USP, foi para Portugal, enfim, outro cara. Sim, outra coisa, e eu falei, nossa, me dá tanto orgulho. A Adriana fazendo novela na Globo, eu falei, uau! E eu falei, gente, e essa mulher chegou comigo, entende? E fez uma coisinha assim aí super linda. Eu lembro que ela era passista de uma escola de samba, né? Carnaval, rainha, E depois aí, pô, nossa, e tanto artista de Luciana assim, que é uma coisa super. E ademais um mulherão, uma mulher linda, Luciana, entende? E o que tem de beleza tem de talento, ela é né? incrível. Não vai aqui nenhuma, e não é nenhum é,
nada relacionado a matismo, nada disso. Ou seja, essa mulher tem uma beleza interior, exterior e atoral, entende? Que é impressionante. Olha ela aí falando, entende? É impressionante. Aninha, Ana de Mambro, que, Ana, ou seja, era de verdade. Assim, a primeira, para mim, que foi a vida, o Nil também, né, que é um cara o Nil extremamente também, depois foi para Globo. O sim, Nil faz uma porrada de filmes aí, um atrás do outro. um tipo extremamente. Já tinha o seu nome, eu lembro que quando ele chegou, ele era talvez um dos atores com mais experiência. Já tinha o seu nome, o Meia Bola, Pois é, o Fran, o saudoso Fran. o saudoso Frank, que era uma coisa louquíssima, era um personagem assim que se você parar para pensar hoje, é um pouco. É, Tarantino, né? Uma coisa assim como perturbada Realmente, é uma figura que muito talvez legal. em outro lugar talvez não tivesse chance, assim, não tivesse oportunidades, né? E a Turma do Gueto, realmente, esse projeto veio abrindo portas para todo mundo. O Calau, tem o Eliel aqui, um amigo, um grande amigo também, brasileiro, também mora na Itália há trocentos anos, já trabalhou com gente grande lá. E Uhum. ele falou aqui que você dirigiu a versão da Fina Estampa. Eu vou chegar na Fina Estampa logo, logo, tá? Eu já fiz essa pergunta em relação a essa novela aí. Mas vamos lá, viu? Eliel, seja bem-vindo, meu querido. Oi, Léo, um abraço. Um abraço. Já te conto, já te conto. E aí é o seguinte, dentro disso, dessas suas apostas, né? Eu tenho a impressão que você é um cara que realmente gosta de apostar no novo, né? Que você se apaixona por esses projetos novos. Você teve no início aí no processo da criação da Turma do Gueto, você também apostou na Vila Maluca, que era um projeto novo na Rede TV, Então, né? me chamaram para criar o departamento de dramaturgia da Rede TV, entende? A Mônica Então, cara, Pimentel, que hoje é a CEO da Discovery Brasil, a querida Mônica Pimentel, e aí eu levei o Pernoca, porque o é, Pernoca trabalhou comigo na Vila Maluca, que era uma coisa louquíssima também, entende? Um projeto novíssimo. e você sabe que eu gostava, cara? Eu assistia. Eu Ah, gostava era você? porque Era você? era eu. 0,001% era eu. Sim, que bom. Mas assim, era legal, porque vocês conseguiram fazer uma coisa que era, pelo menos para mim, assim, tinha uma inocência de Chaves, Sim, entendeu? essa era mais ou menos a intenção. Agora escuta só. Era um Chaves com bons atores. Sim, Porque você tinha Noemi Gerbelli, o Duda Manberti, entende? Duda Manberti. O AC não, porque o AC ainda estava começando. Eu não vou pôr o AC aí no top 3 não. não mas o Duda Manfetti, o André, né? O André França, entende? Sabe que era uma coisa. Sim. Nossa, tinha muitos atores bons aí. E E a mesmo gente se divertia muito. que o que falava o que, Sim, o Marquinhos, Marcos ele Martins. tinha do circo também, né? Sim, o Marco Martini e a esposa dele, a Valquíria, eram caras do circo, entende? Eram pessoas que tinham essa visão aí de povo, né? E o Marquinhos, infelizmente, também nos deixou assim. Faz pouquíssimo tempo, o Marquinhos morreu aí no ano passado, uma coisa horrível, tal. Agora, e era assim, e as condições que a gente gravava, né? A Mônica chegava e falava assim, Cláudio, nós não temos estúdio. Então aí eu comecei a andar e vimos que tinha um galpão. O AC tá aí, o AC está ouvindo que não me deixa mentir sozinho. É, era um galpão que não tinha ar condicionado. Mas nós fizemos uma vila, assim, com toda linda, uma vila com uma coisinha linda. O pessoal de arte da Rede TV fez toda a apresentação em animação. E olha, o que fizemos, não sei, talvez o AC me pode ajudar, mas eu acho que foram mais de 400 capítulos. Nós gravávamos
todos os dias. Todo dia. Eu lembro que ele estava morto. Eu morava em Mogi das Cruzes, ia todo dia de Mogi Caramba. para Barueri. Eram 105 quilômetros para ir, 105 para voltar, todos os dias. Entende? Então, a minha hérnia discal eu devo a Vila Maluca. Mas eu amei fazer esse programa, super divertido, coisa para crianças, assim, eu estava super divertido. Não, eu gostava muito, eu vivia no Pedro HC, surgiu uma oportunidade lá, algum cara no meu perfil, me indica, mano, me indica. Porque eu gostava mesmo, achava muito legal, e realmente era um elenco muito bom, e as histórias eram divertidas. Então, tanto é assim que era Cláudia Della Verde, que era a mesma roteirista do Rá-Tim-Bum, entende? Então as pessoas falavam, não, eles querem imitar o Chaves. Eu falei assim, espera um pouquinho. Eu falei, por que vocês não falam que nós queremos imitar o Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum? Porque é o Dionísio Azevedo, que também escrevia lá, a Cláudia Della Verde, o Edu, todos eram os três roteiristas de Castelo Rá-Tim-Bum, e entende? Então a gente conseguiu trazer o que tinha de melhor aí para a criança. E, nossa, e foi um trabalho assim, eu adorava isso, eu adorava, que ao mesmo tempo que era uma coisa com fundo cultural e educacional, tinha um pé no circo, entende? Tinha um pé na cozinha, tinha aquela coisa do Marquinhos ser um cara de circo, de pegadinha, entende? Então era como uma mescla louca aí. E também tinha um quê de teatro também ali. Também tinha isso. Também tinha um ambiente ali que você fala, puta, é teatro também isso, é televisão, mas né, era legal, eu gostava. Pena que, quer dizer, pena, eles fizeram muita coisa. Eu lembro, o AC falou, cara, eu não paro de texto pra caramba, e tem texto que é mudado na hora e eu tenho que decorar. E ele, quando resolveu fazer faculdade no mesmo período, o bichinho sofreu ali. Porque a gente também fazia espetáculo nessa época, o espetáculo ainda com a direção do Marcos Caruso. Eu lembro disso. Então a gente estava numa pauleira, então eu acompanhava mais de perto essa correria do AC entre teatro, TV e faculdade. Mas, Calau, aí você saindo disso tudo, do Brasil, deixou a Rede TV lá e tal, você foi para os Estados Unidos, é isso? Ou antes disso você foi para o país? Ok, espera um pouquinho, que eu acho que a minha mulher saiu e não levou a chave. Espera um pouco. Fique à vontade aí. Enquanto isso, eu vou conversando com as pessoas. O Ivan está aqui, né? Você perguntou qual é a diferença entre diretor-geral... diretor-geral e diretor de núcleos. Eu vou perguntar isso para ele já já. É que você tinha feito outra pergunta aqui, né? Diferença entre dirigir novelas, teatro e filme. Vou perguntar isso para ele, mas não sei se ele teve essa experiência de dirigir teatro. Mas eu vou... Se que ele voltar e a gente tiver a brecha aí, eu pergunto. E, pô, legal. Ô, Calau. Já, desculpa, Ailton. Não, tranquilo. Antes de você entrar nos Estados Unidos aí, eu tenho um amigo meu de Indaiatuba, o Ivan, ele fez duas perguntas. Se você puder responder rapidinho. Uma existe muita diferença entre dirigir novelas, teatro e filme? Eu disse aqui para ele que eu não sei se você chegou a dirigir teatro. E a outra qual é a diferença entre diretor-geral e diretor de núcleos? Ok. Bem, Ivan, né? Ivan. Ok. Ivan, eu acho o seguinte, eu acho que quem dirige novela dirige até a Paixão de Cristo. Entendeu? Porque a novela ela é um ritmo absolutamente alucinante. A gente tem que fazer um capítulo por dia, que é mais ou menos, eu estou te falando, algo assim como 44, 45 minutos de arte por dia. Então, é quase uma película por dia, quase um filme por dia. Se eu vou fazer um filme, eu tenho 3 meses de pré-produção para fazer um capítulo de uma novela. Então, a diferença não, a diferença é o tempo. A melhor coisa que te dá a novela é essa possibilidade de você resolver tudo
com muita rapidez. Porque, às vezes, você tem que fazer 30 cenas, 40 cenas, 80 cenas por dia. 80 cenas por dia. Então, a gente, às vezes, é obrigado, de alguma maneira, agilizar, improvisar, resolver as coisas. Pero, assim, eu acho que não tem diferença nenhuma. Assim. Eu acho que quem dirige novela, dirige teatro, dirige cinema, dirige Paixão de Cristo, ópera. Agora, quem dirige teatro e dirige cinema não dirige novela, porque o tempo de resolver as coisas é diferente, né? O tempo aí sim vai ser um pouquinho diferente. Ou seja, eu tenho mais tempo para resolver as coisas no cinema, eu tenho muito mais tempo para resolver as coisas no cinema do que a gente resolver as outras coisas. Tá, legal. E a direção geral é o seguinte, por exemplo, vamos pegar uma novela que tem o núcleo dos pobres, o núcleo dos ricos, o núcleo dos adolescentes. Vamos supor que é uma novela que tem esses 3 núcleos aí. No SBT, por exemplo, eu fiz Canavial de Paixões no SBT, éramos 3 diretores, Henrique Martins, eu e outro que é famoso, e eu esqueci o nome. Jacques Lagoa. Perdão, Jacques. Sim, perdão. Então, eu era o responsável pelo núcleo da fazenda, de toda a parte que tinha um canavial e tal. O Henrique Martins era o diretor-geral, trabalhava mais em estúdio. O Jacques já fazia as cenas de exterior, de fábrica. Então, cada um era. Agora, o diretor-geral da novela era o Henrique Martins, o finado e adorado Henrique Martins, que é a mesma coisa, então, em qualquer outra novela. Né? O diretor de núcleo cuida dos seus personagens, do seu núcleo, por quê? Porque é uma maneira dele conhecer os seus personagens e vai como evolucionando com eles com relação à direção. A direção geral é quem te dá essa visão global de tudo isso. Legal. Já pegando aí o gancho, a Maju Minervino. Oi, Maju. Está perguntando aqui, Cláudio, qual é a diferença entre dirigir atores brasileiros e atores de outros países? E aí você já pode entrar também nisso, já entrar nos Estados Unidos, aí na Telemundo. Ok. Não tem diferença, não. Né? Assim, são todos ególatras, são todos... tem um ego... Não, alguns sim. Pero não tem muita diferença, não. Porque o ator, quando é bom, ele parece que ele se rege, ele se dirige, ele se norteia por algumas coisas assim muito claras em todo mundo, e você sabe do que eu estou falando, Ailton. Se o ator chega para mim com o texto aprendido, chega na hora e faz aquilo que eu peço para ele, eu considero ele um bom ator. A partir do momento que o ator chega sem saber o texto, chega sempre atrasado, isso já gera um problema para a produção. E não escuta o que o diretor pede, ele, por mais nome que tenha, ele é um mau ator, entende? Então, para a gente, como diretor, é muito fácil você definir o que é um bom ator e o que é um mau ator. O Ailton ele deu um exemplo interessante, que é alguma coisa que eu sempre faço. Eu sempre intervenho no casting. Por melhor que tenha sido o casting, eu intervenho de alguma maneira e peço para que o ator me dê alguma coisa diferente daquilo que ele trouxe na cabeça com relação ao personagem. Por quê? Porque se eu peço para ele me dar alguma coisa diferente e ele não dá, isso quer dizer que o que ele tem na cabeça dele é isso, e ele não escuta o que o diretor está pedindo. Então, esse ator não me serve, ainda mais para mim, que improviso muito e intervenho muito no trabalho do ator, invento coisas. Né? Agora, na TV Azteca, os atores, Cláudio, isso não está no texto. Eu falei assim, senhor, como se chama isso?
é guion. Guion, que quer dizer que é uma guia, está na mera ideia. Vamos fazer nossa novela, eu decía. Entende? Então é isso. Então, se o ator sabe escutar, chega, sabe... Por quê? Se você sabe a tua letra e eu te peço para improvisar, você vai improvisar tranquilo, porque você tem a tua base bem feita, entende? Então, eu não vejo diferença nenhuma, não, Maju. Para mim, é tudo muito bom. Aí eu estava na Venezuela até 2000. Regressei em 2002 para fazer Turma do Gueto. Saí da Turma do Gueto, fui para a Rede TV. Fiquei na Rede TV até 2006. Em 2005. Em 2005, a Venevision, que eu já tinha trabalhado 10 anos, de 90 a 2000, em Venezuela, eles falaram: Cláudio, nós queremos fazer aqui uma novela estilo brasileiro, com humor brasileiro e tal. Você não quer vir fazer? É uma só. Eu falei: eu vou. Eu gostava da Venezuela, gosto. E fui. E fiquei até 2010. Fiz como mais 4 novelas lá. Essa foi a novela que eu mais gostei, que se chama Voltei a Paquetino Amores, que é uma coisa genial, assim, genial, de uma escritora genial que se chama Mônica Montanhês, uma venezuelana que está em Madrid, assim, genial. E aí, daí, com esse trabalho que eu fiz na Venezuela, chamou um pouquinho a atenção, a Telemundo me chama para trabalhar, que era nesse momento estava Aurélio Valcárcer lá. E eu falei: bem, tá bem. Regressei para o Brasil para ver a coisa do visto, levou 11 meses para sair o visto. E aí cheguei em Miami, não tinha novela para mim na Telemundo nesse momento, fui fazer um reality, que era protagonistas para a Univision. Fiz o reality, aí sim, já tinha surgido uma novela, fiz uma novela que já tinha começado, chamada Na Meia de Manhattan, que era uma coprodução da Telemundo com a Sony, e depois a gente começou a fazer outras coisas, e aí eu fiquei na Telemundo até 2017. E você estava falando... Então, a Telemundo ela começou a fazer muitas coproduções. Ela tinha feito uma coprodução com a Globo, do Clone, da novela O Clone, que era, na versão latina, era El Clone. Isso, El Clone, que foi feita como meio em... foi gravada no Rio, com atores latinos, e era uma coisa assim. E eu lembro que um produtor, Arnaldo Limanski, ele disse: Cláudio, eu queria que você estivesse com a gente aí. E eu até saí da Rede TV para ir fazer essa novela e depois não rolou. Então eu falei: putz, e não rolou para fazer essa primeira coisa. E essa tinha sido a primeira coprodução da TV Globo com a Telemundo. Aí, estando já tinha feito como 4 ou 5 novelas na Telemundo, aparece de novo uma coprodução com a TV Globo, que era para fazer a versão latina de Fina Estampa. Só que a palavra fina estampa não tem equivalente com o que tinha a novela, que era a marca da roupa que tinha as pessoas lá. Fina estampa é assim, um cavalheiro de boa figura, né? De boa figura. Tal. Então, como a história era da Griselda, que era uma handman, uma mulher que arrumava as coisas todas, nós chamamos de marido em alquiler, que era um termo que se usa muito na América Latina para esses tipos que vão consertar coisas em casa. Então, tem que colocar uma televisão. Chama um marido em alquiler. Aqui também, né? O marido de aluguel. Essa expressão chegou aqui há pouco tempo, assim, não fazem muitos anos, não. E aí a gente fez. E o legal disso foi que foi uma novela feita com padrão Globo de qualidade. Entende? Então, nós revolucionamos o que era. E quando o Guilherme Bockel viu que o diretor era brasileiro, o Guilherme Bockel era da TV Globo, das produções internacionais. Quando o cara viu que era
humor brasileiro, ele ficou louco, assim, falei, ai, graças a Deus, um brasileiro que entende um pouco o humor e tal. E a gente terminou, oi Solange, a gente terminou fazendo aí uma novela muito legal, que eu acho que foi, assim, plasticamente, é uma das novelas que eu mais gostei de fazer, porque veio o diretor de fotografia da Globo, o José Tadeu Ribeiro, o pessoal de arte, e ficou 2 meses em Miami, dando todas as classes sobre o que fazer, e eu dirigindo como sempre dirigi, novela brasileira, com humor. Os caras da Globo estavam absolutamente felizes, entende? Então, É isso que eu te perguntar, Calau. Você fazendo esse remake aí, dirigindo e a Globo toda em cima, você tem alguma liberdade? Eu assisti algumas cenas no YouTube hoje, dessa novela, e muitos personagens são muito idênticos, assim, os atores, né? sim, A outros. ao Então, que era na versão brasileira. a original aqui. Exato. Então, você tem liberdade para mexer em alguma coisa ou tem que... Então, assim, o que passa é o seguinte: quando você pega um texto, e aí a gente tem que marcar algumas diferenças. Né? Então, uma coisa é que você pega um texto do Agnaldo Silva, de um produto provado, como era Fina Estampa, que tinha Cro, né? Teresa Cristina, que é essa coisa maravilhosa de personagens e tal. Então, quando eu pego isso, a liberdade que você tem é com relação à posta de cena, tal, porque o texto está tão bem editado, Amarrado, né? amarradinho, que você não tem muito o que colocar. Vez ou outra, você metia um final com humor, porque a novela tinha muito humor. Mas aí eu lembro que o personagem, que era o marido da Griselda, que eu acho que foi José Maier na versão original, aqui foi feito, na versão da Telemundo, foi feito pelo Miguel Varone, que é o Pedro El Escamoso, que é um ator colombiano de primeiríssima qualidade. E aí sim nós viajamos, porque era um personagem super louco, então alterávamos texto, alterávamos tudo, e eu falei, seja o que Deus quiser, mas a Globo nunca reclamou, não. Aliás, a gente fazia o capítulo e mandava, porque a Globo tinha que dar o visto bom, né? Tinha que dar o tique aí que estava bem. A Globo checava tudo que a gente fazia e graças a Deus a gente nunca teve que repetir nenhuma novela. E no dia do lançamento da novela, guardado essa questão de ego, nada disso, a Globo falou que era a coprodução mais bem feita que ela já tinha visto. E se você puder, veja que o capítulo está muito legal, Marília Alquiler. Uma rubia espetacular, sem maquiagem, ou seja, tudo que falam contra da novela latina, essa novela teve. Não tinha excesso de maquiagem, uns cenários espetaculares, umas coisas assim que o pessoal da Telemundo fez, que marcou um antes e um depois. Que legal, cara. Muito Que legal. legal. E para os atores também, né? Um projeto desse coloca eles lá Muito, em cima. muito legal, muito legal. E como que é a relação deles com você, assim, Calau? Dos latinos e até dos americanos também. Assim, você sabe que, por exemplo, né, Telemundo é um pouco complicado. A relação sempre é boa, porque eu sempre trabalho com muito humor, eu procuro criar um vínculo com os atores que eu trabalho. Então, a gente trabalha muito bem. Agora, aqui no México, as últimas 2 novelas que eu fiz foi um passeio. Assim, eu queria que chegasse a hora de trabalhar, porque era super gostoso encontrar todo esse pessoal com esse astral e tal. Agora, Miami é um pouco complicado, porque Miami você não consegue ler as pessoas. No México você consegue ler, na Venezuela você consegue ler como é o venezuelano, como é o mexicano, como é o português. Mas em Miami, como é uma torre de Babel, que tem gente de todo mundo,
Na novela você tem ator colombiano, ator peruano, ator equatoriano, ator argentino, ator mexicano, ator inglês, ator americano, ator brasileiro que habla espanhol. Ou seja, tu tem aí uma novela, 10 nacionalidades. Na equipe de produção 10 nacionalidades. Na equipe de escritores, 10 nacionalidades. Então, você não consegue muito ler as pessoas. Então, é um pouco difícil que você consiga se desenvolver nisso sem ferir suscetibilidade. Né? Por exemplo, nós brasileiros somos muito frontais. Né? Então, o argentino também, o espanhol também. Mas quando você chega para você, um diretor de arte fala, Cláudio, olha aqui, o que você achou? Eu disse, não, eu achei que está muito ruim. Fazia muito tempo que eu não via alguma coisa tão ruim. Não te dá vergonha mostrar alguma coisa assim? Então, isso chocam completamente, porque eles estão acostumados com... O que você achou? Ah, eu gostei. E depois, por trás, é que você vai... Então, como a gente é um pouquinho mais frontal, então fica... Para eles é um pouquinho mais difícil. Agora, essa também já é, de alguma maneira, minha marca registrada. Né? Eu chego, às vezes... Porque eu sempre, eles chamam reganhar aqui, é dar bronca, eu sempre reganho com brincadeiras. Né? Então, quando a atriz faz uma cena muito ruim, eu falo, e aí, onde é que você conseguiu o teu DRT? Numa caixa de sabão em pó? Sabe, alguma coisa assim. E ela, então, ela já entendeu a mensagem, né? Que é que tem que melhorar. Tal. Então, talvez já a experiência, são quase mais de 40 projetos, né? Como diretor, então a gente já tem um pouquinho de experiência em levar. O maior problema sempre é o ego, mas isso daí a gente já consegue... E o ator que fica mais... Você consegue entender esse ator que às vezes está mais inseguro? Você sabe do potencial do cara, sabe que ele é bom, mas ele, por algum motivo ele está nervoso para gravar, está ansioso, ou respeita demais. Por exemplo, eu às vezes tenho alguns problemas. Às vezes eu respeito tanto a hierarquia nos projetos que às vezes me trava um pouco. E eu vou destravando conforme eu vou relaxando e conhecendo mais essas pessoas. Então, não me ajuda isso. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Você consegue identificar esses atores? Sim, sim. Agora, por isso que eu te digo que eu defino a qualidade do ator no casting. Entende? Ou seja, porque muitas vezes, você falando agora, eu me lembro de atores que eu cheguei e falei, onde está aquele ator que me fez aquele casting, que fez que eu escolhesse você para esse personagem? Ou seja, ele está dentro de você em algum lugar. Então, para mim, o processo de casting é absolutamente importante. Por isso que todas as novelas aí que eu pude intervir nessa questão de casting, porque é onde você vai definir a tua novela. Você vai saber quem pode te dar determinadas coisas, entende? Então, esse ator inseguro, o que eu faço é isso, é relembrar ele que ele, de alguma maneira, ele ganhou esse personagem porque ele foi melhor do que muito. Assim, e onde está esse cara aqui? Então, por exemplo, nessa última novela que eu fiz, que chama Educando a Nina, que é uma versão de uma novela argentina, que é com um cantor de hip hop, uma coisa louquíssima, assim, 600 extras, show de hip hop, uma coisa louca. E a gente chegava e falava, olha, faz tal coisa. Aí, em sério, diretor, eu falava, qual foi a primeira coisa que eu te falei no teste? Que ia ganhar o personagem quem não tivesse medo de fazer o ridículo. Então, era engraçado que quando entravam atores já durante a novela, e eu pedia alguma coisa absolutamente absurda, e ele falava, isso é em sério? Os outros diziam, é sério, faz o que ele está mandando já, entende?
Mas é isso. Então, se o casting, a pessoa me faz aquilo, eu consigo depois trazer isso de volta. Que legal. Eu pergunto isso porque eu sei dessa sua generosidade toda e esse seu olhar, né? O Assi colocou aqui, o Calau é de uma sensibilidade ímpar, gratidão eterna. Porque ele também foi um caso assim, né? No teste, assim não, mas o teste dele não estava saindo. Você falou para ele para casa. Ele travou! Estou contando, hein, Assi? Estou contando. Sim, o AC travou no teste. Mas aí você vê que você vê pela postura dele, assim, espera um pouquinho. Esse cara é muito mais do que essa letra que ele esqueceu, né? E então eu falei, não, eu não lembro, mas eu acho que eu falei para ele, volta daqui 2 dias, um dia depois, volta aí tranquilo e a gente faz. Eu acho que eu fiz isso com ele, travei, ela travou. Entende? E isso acontece muito, isso acontece muito. Então, às vezes, a gente tem que chegar, e isso não é só ator que tá começando. Eu tive protagonistas que travaram assim na cena. E eu saía, vamos tomar um café, e aí vou tomar um café, a gente conversa um pouco, relaxa, vamos fazer? Ela, ai, não, estou nervosa. Ok, então quer voltar amanhã? Então volta amanhã. Então até hoje a gente faz isso, entende? Mas isso é você, né, Calau? Porque assim, 90% aí dos casos, o cara travar, tchau, né? Não serve. Você sabe e aí o cara às vezes perde a oportunidade de ter um puta de um ator na mão dele, né? Você sabe por quê? Assim, porque esse meio também da gente, hoje, é um meio que se mede por uma régua muito baixa, entende? Então, assim, o diretor termina sendo o intocável, né? O diretor, aquela coisa toda. Então, por exemplo, as pessoas ficam, às vezes, aí um pouco surpresas comigo, porque eu chamo os extras pelo nome, Ailton. Entende? A primeira coisa que eu vou como é que você chama? Sérgio. E eu sempre falo para os produtores, é muito mais fácil você dizer, Sérgio, fica um pouquinho à direita do que, ei, você aí, gordito, de calça roja. Não, você não. Então chama pelo nome, entende? Então, isso daí também tem um pouco a ver sobre aquilo, o que você espera como profissional, né? E eu tenho a tendência de colocar todo mundo no mesmo nível, né? Eu dou sempre um exemplo. Eu posso fazer um casamento sem os extras que são convidados? Não. A cena de casamento? Não posso. Ou seja, eu não posso fazer um casamento de um milionário com a igreja vazia, sem os extras que estão aí ganhando uma mixaria e ainda são maltratados pela produção, você me entende? Então, eu falo isso para os atores, assim, senhores, vamos baixar um pouquinho a bola, porque se não estão os extras aí, a gente não pode gravar. Se não está o câmera aqui, não adianta você ser uma carinha bonita, você ter saído na capa da Playboy, você ter 3 milhões de seguidores no Instagram. Não interessa, a gente não vai gravar, porque o Zezinho, que é o nosso câmera, está gripado e não pode vir trabalhar. Entende? Então é uma questão de você deixar claro isso desde o começo, entende? Que você não vai aceitar essas coisas. E isso é muito difícil no meio com tanto ego. E eu tenho uma vantagem, que é, por exemplo, cheguei aqui no México sem conhecer ninguém. Ou seja, eu não conheço ninguém. Então, para mim, todo mundo é como Garrincha. Todo mundo é João. Entende? Então, aí chegaram, eu falei, mira, tem um ator que quer, não vou citar nome, mas tem um ator que quer ser o contrafigura da novela, porque ele está contratado pelo canal e tal. Eu disse, ok, mas o contrafigura é um cara que tem que ter 30 anos. Quantos anos ele tem? 47. Eu disse, bem, traz ele aqui. E vem o cara,
que é famosíssimo aqui no México. Eu falei, não, eu quero. Meu irmão, você não vai ser, você tem mais papada do que eu. Entende? Você tem mais patada do que eu. Você esquece, velho. Agora você já é para ser pai do protagonista. Você já não pode ser mais protagonista. Eu sei que é difícil para você, mas você tem que admitir isso. Entende? Então, às vezes, mas como ninguém fala esse tipo de coisa, eles vão se crendo que são eternamente galãs, que eu posso ser protagonista, porque ninguém sabe falar que não. Entende? Então, como eu não conheço, aí ele fala, você falou isso para ele? Falei, eu não conheço. Quem que é esse tipo? Qual? O tipo é o ator mais importante. E não fez a novela, entende? Porque eu também prefiro trabalhar com gente que está feliz com o personagem. Porque Claro. isso gera uma energia no próprio personagem que a novela agradece. Pô, que legal. É, porque é isso mesmo. Às vezes o ator tem mania, tem ator que tem mania de grandeza e acha que é Ui, Deus. conheço Acha tanto. que pode falar tudo, fazer tudo, porque está protegido pela aura, né, do artista, da celebridade. E não é assim, né? É só uma pessoa que está trabalhando e que depende também do outro para ele poder trabalhar, né? Eu tenho dificuldades, às vezes, nessas relações com o pessoal de TV, com atores. Sim, sim, Na mas minha. você sabe que isso tudo é como mais uma coisa. Eu posso contar uma anedota assim de 10 segundos, Ailton, uma coisinha rapidinha. Quando eu cheguei na Venezuela, então vim de Portugal para a Venezuela, fui fazer uma novela. Não vou citar nome porque eu não quero falar do ator, que hoje é uma pessoa espetacular. Mas eu fui gravar numa montanha, era para começar às 7 da noite, uma cena de chuva, que ele fazia amor com a mulher. 7, nada de chegar, 8, nada de chegar, e eu estava acabando de chegar, eu falei, eu não vou levantar acampamento, eu vou esperar que o produtor me diga. 9h30 chegou o ator. Oi, muito simpático. Cláudio, desculpa, é que eu estava no jantar com meu manager, com o meu empresário. E eu falei, ok. E a gente aqui num frio, assim, não tem problema. Eu falei, você sabe que a cena é uma cena de chuva. Sim, sei, vamos fazer. Aí, pessoal, vamos a cena, vamos. Então, eu pus o cara aí e comecei a jogar água, tinha um caminhão, um pipa desse, assim, jogando água. E eu falei, fecha na cara do cara. E a câmera fechou, assim. E todo mundo me olhava, porque o cara era o Deus. Eu disse, eu falei assim, Cláudio, dá ação. Eu falei, espera um pouquinho. Quando a boca dele ficar roxa, vocês me avisam, porque por causa do frio. E eu estava esperando ele reclamar. Então, aquele água, ele tinha um chapéu, já estava assim, de tanta água. Assim. Quase afogando. E ele falou assim, Conho, vamos gravar que tenho frio. Ele deu. Quando ele disse isso, eu aperto o tollback, falo, senhores, buenas noches, a cena está cancelada. Ah, Eu sei, me montei no meu carro e fui para casa. Dizem que esse cara chegou no canal chutando assim, todas as latas de lixo do corredor, que queriam onde está o brasileiro, hijo de puta, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. No outro dia, me chamam lá na direção geral e está o ator esse. E o ator chega e fala, Cláudio, ontem você me deu a maior lição que eu podia ter tido, muito obrigado, te prometo que nunca mais volta a acontecer. Entende? Mas esse é 1 em 1000. Mas agora eu sempre apronto alguma dessas assim. Entende? Como eu sou um pouquinho rebeldinho, então aí. mas é bom isso mesmo. Você está colocando, lembrei dos 100 ovos que o Duda tomou na careca. Eu nem lembro disso, depois você tem que me lembrar, mas alguma coisa deve ter feito o Duda. Bom, ele é careca, 100 ovos, imagino que é alguma cena aí jogando ovo na careca, coitado aí. Mas é legal você colocar, às vezes, o ator no lugar dele. Não no lugar dele de,
subalterno, não é nada disso, é lugar humano mesmo. Exato, trazer, Porque, pero ao mesmo tempo, Ailton, é muito importante, por exemplo, é, eu já conheço muito assim, a mecânica das atrizes, por exemplo. Então, chega um dia que você vê que a atriz não está rendendo, entendeu? Então, aí você chega e fala o quê? Você, meu amor, vem cá. Você está menstruada? Eu falo, Cunho, estou, Diri, e estou morrendo de cólica. Então, assim, então, tranquila, eu deixo essas cenas que são mais difíceis para amanhã, não se preocupe, peço que a professora lhe traga um chá, entende? Então você tem que ter também essa coisa de percepção também para passar um pouquinho a mão na cabeça, tratar de filo. O ator é um carente por natureza, entende? Toda hora a gente tem que falar. Te gostou? Te gostou? Sabe, diretor, você gostou? Eu falo, se eu não gosto, eu repito. Entende? Mas sempre tem que ouvir isso, porque são inseguros por natureza, né? Mas eu consigo me levar muito bem com os atores. Talvez seja a minha maior qualidade. ô, Clau, e esses atores que quando você está aí num projeto bacana, te conhecem, e meu amor, Calau para cá, e quando você não está de férias ou está em transição, não te conhece, não lembra de você, como é que é? Muito, isso passa muito. Então, inclusive, tem uma coisa que é muito engraçada. Todo final de novela fazem aquelas reuniões e os atores falam: ah, esse grupo vai ser inesquecível. Eu não, ai, que prazer, vocês foram o melhor grupo. Aí eu pego o microfone e falo: olha, é tudo mentira. Daqui um mês e meio já, ninguém vai estar mandando WhatsApp para ninguém. A gente vai esquecer o nome de vocês daqui a pouquinho. E de cada 100 atores, você continua tendo relacionamento com um ou dois. Com um ou Né? dois. Entende? E não é só isso. Assim, o muito engraçado também é que, quando sabem que você vai fazer uma novela, nossa, 6 meses antes me começam a mandar mensagem. E depois que sabem que você já escolheu o casting ou que você não fez a novela, você já deixou de existir. Mas isso é, eu acho que em todo ramo É, de atuação, né? As pessoas têm. ou te pedem o telefone do fulano, né? Fala, Como? ou te pedem o telefone de alguém, do fulano, fala, gente, é o seguinte, eu só trabalho com ele, eu tenho o telefone dele, mas é para falar de trabalho. Eu não tenho autorização, não é assim. Você Não é não assim. sai dando o telefone das pessoas. Não, e isso, agora entrando para um outro lado, eu tenho duas filhas mulheres, Isadora e Luísa. Sou um homem com uma mente feminista, mas eu sofri muito disso também, eu estando fazendo a turma do gueto, ligavam em casa e me diziam: oi, Cláudio, eu faço o que você quiser para me colocar na turma do gueto. E eu pensei: ah, que bom, passa lá então, faz um casting. Não, não, você não está entendendo, é o que você quiser, Nossa. entendeu? Então, putz, é difícil isso, né? Tal, mas aí a gente fica aí um pouco ressabiado, tal, mas isso passa muito, isso passa muito. O diretor é muito assediado, o diretor tem essa figura de poder, às vezes assim, menininha de 18, 19 anos, diretor, vamos tomar uma cerveja? Eu falo assim, meu amor, você pode ser minha neta, entende? Eu falo assim, para com isso, assim, sabe, eu sou impotente, diabético, pô, não me cria problema, entende? É bem por aí. Cara, mas é impressionante mesmo. Ah, e é assim, né? Quando acontece algumas coisas desse tipo comigo, eu tento sair, pessoas se incomodando, pedindo contato. Eu tento sair na educação primeiro, né? Ó, daí depois eu tento não responder. Aí a pessoa insiste, aí, cara, eu sou obrigado a ser grosso, porque a pessoa não está respeitando, Claro, né? Então, por claro. que eu vou respeitar essa pessoa? É,
sei lá, quando eu estava trabalhando com o Marcos Caruso, fazendo peça com ele, que tinha de gente que nunca falava comigo, pedindo para passar o contato dele, para ele ler um texto dele, para, sabe, cara, não sou eu, velho. Sim, mas ao mesmo tempo, Ailton, a gente tem que ter um pouquinho mais assim. Por exemplo, eu tento sempre que posso ajudar, conectar tal, mas é porque também é, é tão limitado as opções, né? Que se você mora no interior de São Paulo, você tem um texto e você não sabe como fazer esse texto chegar na mão de uma pessoa, entende? Então, talvez o único vínculo é esse, e as pessoas aí parece que tem né, um visor assim e não consegue ver as outras coisas. Mas tudo isso é porque se criou uma, uma ideia equivocada, né, da figura do diretor. Ou seja, um diretor não decide nada, se você para ver. Assim, por exemplo, na Venezuela, que foi onde eu melhor trabalhei, já vinha metade do elenco pronto para mim. Por quê? Porque eram atores que o canal está pagando. E ele fala, Cláudio, nós temos que colocar esses caras para trabalhar. Então você era obrigado a ter gente na sua novela que não era uma qualidade atoral daquela que você queria. Então, existe 1 milhão de fatores aí para Claro. decidir se você coloca um personagem ou outro. Outra atriz que é espetacular, mas ela tem os olhos azuis. Cunho, na novela já tem 3 olhos azuis. Vão, essa novela está parecendo uma novela nórdica. Então você tem que abrir mão de um dos 4 porque tem um olho azul. Uma outra em Telemundo, uma atriz espetacular, ela cometeu o erro de fazer o casting com o cabelo com rabo de cavalo e tinha uma orelha assim, a mulher. E, eu, e o cara chegou, olhou e disse: não, ela tem a orelha muito feia. Eu falei, não, ela é boa atriz. A gente opera a orelha, faz qualquer coisa. Não, 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 não. Já Tchau, foi. já foi. Entende? É, Então depende, são tantas variáveis. Porque em Telemundo, por exemplo, era muito engraçado. Ou seja, em Telemundo sentava 10 pessoas para analisar o casting. 10 pessoas. Você acha que 10 pessoas vão chegar num acordo? Agora, já aqui na TV Azteca, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei aqui, eu queria ter voz no casting, porque como eu vou ter que me calar o cara a novela toda, eu queria ter voz. E foi pela primeira vez. A outra novela não, porque eu cheguei tarde por causa da coisa do terremoto, então eu estava aqui no terremoto, fechou a embaixada, não podia começar a trabalhar, algumas coisas assim. Agora, na segunda novela, eu fiz assim, o casting foi meu, entende? Eu nunca tive um casting tão meu. Então eu falei para eles, a culpa é minha. Então, por favor, não caguem, porque a culpa é minha, entendeu? E foi eu que claro. escolhi você. Agora, já que você está falando da TV Azteca aí, Calau, eu vou colocar aqui uma legendinha aí que você brincou antes da gente entrar, a gente entrar em cena, você brincou aí. Calau, diretor de novelas mexicano. Sim, Então, fala da TV Azteca, desse teu processo aí de produzir novelas mexicanas no então, México você e sabe, você, novelas mexicanas. então, você sabe que nós brasileiros cometemos uma injustiça muito grande, né, com a novela latina. Né? Nós temos essa injustiça e eu captei isso quando eu fui para a Venezuela. Eu tinha aquela impressão das novelas essa dos anos 50, 60. Tal. Hoje, a novela era muito mais um produto globalizado do que com certas coisas. Então, eu vejo coisas hoje aqui em determinada emissora que é a mesma novela que a gente via há 50 anos atrás. A mesma novela. Mas também vejo coisas
absolutamente modernas, entende? Mas a gente, pelo mito, a novela parece dramalhão mexicano. Né? Então, agora, aqui entra naquilo que eu queria te falar, a diferença fundamental da novela brasileira para a novela mexicana. Né? A diferença fundamental é que nossa novela ela não surge do folhetim cubano, da radionovela cubana. A nossa novela ela surge quando Assis Chateaubriand busca diretores do Berliner Ensemble, Ziembinski, e empieza aqui e começa no Brasil a fazer direção com um olhar muito mais grotowskiano, né? Uma coisa muito mais naturalista do que a radionovela cubana. O problema é que o ADN da novela latina é a radionovela. Então, e o que é a radionovela? Que para cada ação tem que existir um texto. Então, por quê? Porque é rádio, eu vou pegar este copo e vou atirar na sua cabeça. Nós, no Brasil, o que fazemos? Pegamos o copo e atiramos na cabeça sem o texto. Mas só como o ADN da novela latina é a radionovela, ele tem que colocar um texto para ilustrar a ação. Uhum. E isso faz com que a telenovela latina seja menos fluida. Porque nós, no dia a dia, tocou a porta, você pode falar um momentinho, Ailton, eu vou... Um momentinho, eu levanto, vou lá e abro a porta. Como o ADN é da radionovela latina, tocou a porta. Um momento, Ailton, estão tocando a porta, eu vou abrir. Para que a pessoa... Entende? Então, eu, desde que eu comecei a ir na Venezuela, eu começava a gente chama tatear isso, eu começava a arriscar isso. Eu falei, não. E isso começou a marcar uma diferença nas novelas que eu fazia. Então, qual era a reação? Uau, parece novela brasileira. Entende? Porque deixava de ter o texto para cada ação. Ilustrar a cena com texto ainda, né? Ou ilustrar o texto com a cena. Exato, mas é tão simples quanto isso. É tudo uma questão de influência. Nós não sofremos a influência da radionovela. Obviamente, teve radionovela também, mas a grande influência da televisão foram os grandes diretores que trabalhavam numa linha mais naturalista. Né? Você pegava um texto de Dias Gomes, era uma coisa espetacular, Jeanette Claire, entende? Então, a gente não tinha essa reiteração de ação em texto. Então, mas isso é muito fácil quando você pega. Então, hoje, por exemplo, eu cheguei a pegar novelas na Venezuela, a última novela que eu fiz, que se chamou, não, a penúltima, Torrente, que no final de um capítulo, o tipo está fazendo, essa mulher estava se afogando, ele está fazendo RCP nele e fala assim, ai, ela quase morreu, mas está viva. Eu falei, poxa, gente, vamos trocar isso por vive, e termina a novela, e amanhã vamos ver se ela viveu ou não. Entende? Tá? Então, porque eram isso. Então, como a gente já tem um pouquinho de experiência, eu sempre assim, falo para eles assim, não reiterem a ação em texto. Tudo que é reiterativo em texto, eu falo, não pode apagar do texto. Então você acaba fazendo um trabalho conjunto com os dramaturgos, né? Não. Eu vou ser bem sincero para você. Ailton, tem novelas que você não sabe a cara do escritor. Ah. Você acaba fazendo um trabalho conjunto com teus atores. E só quando você muda alguma coisa muito grande é que o escritor reclama para o dono do canal, e o dono do canal te chama, e aí você fala para ele, vamos, então eu faço a versão dele, mas daqui uma semana vamos ver como é que está o rating. Entende? Então você joga isso. Então isso passou comigo. Então a gente mal conhece
os escritores conhecem na festa do final da novela. Ai, sou eu que escrevo. Eu falei, mas então a culpa é tua, que legal. Entende? Então, mas isso. Então, a gente já com o ator, não. Com o ator, a gente tem que ter. A primeira coisa que eu falo é isso: não sejam reiterativos em texto. Tudo que for reiterativo, que você vai fazer na ação, faz a ação. Mas tira isso do texto. Que legal, cara. E aí, assim, você está, então, você não está mais na TV Azteca. A gente vai Não, chegar aí no teu projeto pessoal. absolutamente desempregado. Muito bem. E ainda mais nessa época agora, né, Ailton, que a gente sabe que o Covid, a indústria de entretenimento vai ser a última indústria que vai renascer, porque, obviamente, é muito mais importante um farmacêutico do que um diretor de TV. Né? A gente sabe que, obviamente, é muito mais importante um chofer de ônibus do que um diretor de TV. A gente sabe que é muito mais importante a senhora que faz a comida para os seus filhos do que um diretor de TV. Então a gente entende completamente isso. Né? O que só eu estou aproveitando é que eu sempre acreditei muito que os momentos de crise são os melhores momentos para você tentar mudar alguma coisa com relação a seus projetos. Então, eu comecei... por exemplo, uma coisa que eu sempre quis fazer muito era documentário. Ou seja, o melhor estilo para mim de televisão que eu vejo todos são documentários. Eu não assisto novela, por exemplo, mas vejo todos os documentários. E era algo que eu sempre quis fazer, muito, era documentário. Então, eu comecei, quando eu fui em Cancún, porque eu estou fazendo aí também, eu estou com um projeto com os colombianos, que é um projeto de um reality de robótica para ninhos, que é genial. É genial. Que é trabalhar com coisa de robótica que eu nunca vi em minha vida. Então, fui para a Colômbia, a gente gravou um piloto, depois me mandaram para Cancún para que eu tentasse vender isso junto com o pessoal da Fundação Arte e Ciência de Colômbia, uma coisa louquíssima, assim. E eu, estando lá, eu vi o estreno da série Hernán, que é sobre Hernán Cortés. Não sei se você já ouviu falar, se chegou no Brasil aí. Tá bem? Não É a conheço. série latina mais cara já feita. É a série latina mais cara já feita. Mas aí surgiu um debate que falava, não, por que fazer uma série sobre Hernán, que foi o tipo que praticamente massacrou os indígenas no México, que acabou com a população indígena mexicana, ou seja, um personagem do mal. Né? E por que não fazer uma série sobre as mulheres mexicanas? E isso, fiquei com isso na cabeça. Isso foi, eu acho que em novembro. Eu estava morando em Miami, fui para Miami com isso na cabeça e comecei a conversar com os amigos, com Beatriz. Tenho isso, tal, o que você acha? O que você acha? Tal. Aí vim para o México e isso, durante 6 meses, acabei na semana passada um projeto sobre 9 mulheres esquecidas pela história mexicana, que, de alguma maneira, foram as mulheres que formaram esse ser feminino mexicano e que vai, assim, começa em 1900 até 2020, vai desde Adela, aquela do corrido de Adelita, se Adelita se fuera com outro, se Adelita. Essa, assim, para conhecer quem foi essa mulher, a importância que ela teve na Revolução Mexicana, até a última vítima de feminicídio, que foi uma universitária que o professor tentou violá-la, estuprá-la, né? Tentou estuprá-la e ela não aceitou, o cara lançou ela de um 5º andar de um edifício. Caramba. Então toma toda essa história dos maiores problemas da mulher mexicana. Tal. E a coisa está sendo tão interessante que, depois de pronto, eu queria buscar
alguns avalistas sérios, né? Então, o INA, que é o Instituto Nacional de Antropologia e História de México, analisou tudo o que a gente fez e deu o seu aval, dizendo que está de acordo com as políticas do INA e que ele acham que é um projeto que vai resgatar essas mulheres. E a Anistia Internacional também, porque tem muito a ver com feminicídio, desaparecimento de presos políticos, aqueles assassinatos de mulheres na cidade de Juárez. Tal. Então, o interessante disso tudo é que eu não vou dirigir esse projeto. Eu só inventei o projeto, mas eu quero que seja o primeiro projeto, assim como foi a Turma do Gueto, onde 90% sejam mulheres em todas as funções. Que bonito, hein, cara? Produção, todas as autoras dos roteiros mulheres, diretoras mulheres, pós-produtoras mulheres, entende? Então, isso vai chamar também a atenção de alguma maneira. E eu aí como um ente aí que está aí por detrás vendo e dando os palpites. Que legal. Pô, Calau. Está muito Cara, legal. é nesses momentos que a gente cria, né, também, né? Quando eu tive minha passagem pelo CPT, com Tunis Filho e tal, tinha sempre esse discurso, né, que a gente cria na dificuldade, né, e lá tinham muitas dificuldades, principalmente financeiras. Mas tem sua lógica também, né? Eu acho que a gente... Se você para para ser assim sempre, mas eu acho que a dificuldade ajuda a gente também. Você para pensar, no caso, você viu aí essa coisa. Eu trabalhei na Telemundo praticamente 10 anos sem ter 15 dias de férias. Por quê? Porque antes da novela terminar, já me tiravam, faltando um mês, para eu começar a fazer a pré-produção da próxima novela. Entende? Então era como. Então, nos últimos 10, 12 anos aí, eu nunca pude, eu tinha muita vontade de fazer algumas coisas, mas eu nunca pude porque eu estava trabalhando muito. Então, agora, onde a gente, de uma maneira obrigada, de uma maneira ruim, porque está todo mundo sem dinheiro, né? A gente não tem poupança que aguente 7 meses sem trabalhar, né? Então, nesse momento, eu falei, nossa, talvez agora, ao invés de ficar aqui em casa, aí engordando, eu vou começar a fazer. E comecei, junto com isso, me juntei com outras mulheres e fizemos esse projeto que já está na mão de algumas pessoas, já talvez Prodo, essa revista aí de produção, já vai ser uma entrevista, e já na segunda já vai estar na mão de todo mundo aí, e se sair alguma coisa, a gente te avisa. Ah, legal. Calau, a gente já está aqui em 1 minuto, 1h33 já. A live era só de 1 hora. Eu falei, nem vou. Sim, é que eu falo muito, desculpa. Nem vou, mas tá incrível o papo aqui. Mas eu vou já encerrar. Legal. E vou me despedir das pessoas. Se você quiser se despedir aí, já falar alguma coisinha. Claro. Bem, como sempre, Ailton, para mim é sempre, para mim é sempre um prazer falar disso, né? Falar de televisão, falar de direção, que é alguma coisa que me apaixona, né? Desde que eu era um moleque, eu nunca dei a cara num palco, mas eu sempre era o que estava do lado de atrás, lá falando, faz isso, faz aquilo. Então eu estava sempre dirigindo, mas eu nunca era o que estava aí na frente. Então, primeiro que eu quero dizer é que eu admiro muito a coragem de vocês, atores, né? de se despirem assim, emocionalmente e darem a cara e se entregarem aí para o público que seja, né? Que seja para um circo, que seja num teatro de 1000 poltronas, que seja num teatrinho desses de 12 lugares, que seja microteatro, o que seja. Então, primeiro, isso é o meu agradecimento a vocês, né? A vocês, atores, que sem vocês eu não seria nada, porque vocês são esse barro que eu, de alguma maneira, ajudei aí a ajustar
parar em cima de uma mesa, né? Então, eu só dei uma pequena ajuda. Então, primeiro é isso. Segundo, é que é sempre um prazer falar com você, com o AC. Vocês representam uma fase da minha vida onde eu tenho muita saudade e de um projeto que eu tenho muito orgulho de ter participado, que foi a Turma do Gueto, né? E depois disso, acompanhar e ver o trabalho de vocês, não só ter uma de todos, teu, Luciana, Aninha, a Adriana, Sidney, Xarope, sabe, a C. Eu tenho visto quanto aquela sementinha que a gente plantou lá atrás floresceu em árvores frondosas, né? Então, e vocês estão aí hoje dando sombra para muita gente graças ao talento de vocês. Então, isso é uma coisa que me alegra muito, né? Que eu, de alguma maneira, possa ter participado aí um pouquinho na vida de tanta gente talentosa e, ao mesmo tempo, poder agradecer tanto por vocês me permitirem, de alguma maneira, brincar aí com o talento de vocês. Então, é só isso e muito obrigado por quem teve paciência de ouvir essas histórias e sempre que você precisar, sabe que nós estamos aqui e quem sabe em algum momento a gente volta a se cruzar aí num set, não só com você, com todas essas pessoas que eu falei, com a C, com muita gente que é, como diz aqui em espanhol, que eu estranho muito. E a mim também me estranho a voz. E, cara, eu agradeço muito pelas palavras. De verdade, agradeço por você estar aqui hoje. Adorei a conversa. Eu tenho um carinho por você muito grande. Devo muito mesmo. Eu tenho muita sorte de ter. Isso já desde o começo sempre falava isso. Eu tenho sorte de ter as pessoas certas no meu caminho. Eu tive muita gente que me ajudou, que me abriu portas de várias formas e para várias linguagens e para vários trabalhos. E você é uma pessoa muito importante para mim. E mesmo a gente tendo muito tempo sem se ver, sem se falar, o carinho como se é a o gente mesmo. tivesse visto ontem. E a admiração e o respeito é muito grande. Então, muito obrigado, assim. E vou pedir para você ficar aqui para a gente se despedir direito aqui em off, tá? Eu vou só dar um recadinho aqui, falar do meu amigo Sérgio Mercúrio, um argentino, também é uma pessoa que eu devo muito, estudei com ele lá em 2010, minha primeira viagem para a Argentina, né? Foi fazer um curso lá, um retiro artístico, e ele está hoje com cursos online e cursos incríveis, gratuitos e pagos, enfim, para todo tipo de artista, de várias linguagens. Acho que vale a pena entrar lá e conferir. O Sérgio Mercúrio é bonequeiro, é escritor, é cineasta, é um cara... Eu acho que, principalmente para a gente brasileira, a gente tem que conhecer os artistas latinos, né? Tem muita porque eles têm uma visão diferente, assim, de algumas coisas. E uma relação com a arte, seja ela dentro do cinema, da TV, do teatro, da literatura, da dramaturgia, eles têm uma visão diferente, assim, em geral, menos mercadológica e mais artística, que também vira produto e vira mercado, mas você mantém a arte ali, né, a base, né? Então, o Sérgio Mercúrio é um desses caras que eu consigo enxergar isso no trabalho dele e que me ajuda a caminhar também com isso. E a segunda coisa terça-feira que vem, o próximo convidado será um amigo também, ator, bonequeiro, trabalha com máscaras, da Comédia dell'arte. O nome dele é Fábio Caniato, aqui de São Paulo. Então, convido a todos que estiverem aqui, que passaram por aqui, para acompanhar aí a próxima live Papo Inquieto. E, com certeza vai ser muito mais agradável do que a de hoje, com certeza. Nada, ótimo. Até para mim mesmo, porque é legal saber, de verdade, é legal ouvir um diretor falando. Um diretor, porque às vezes o diretor fica a gente já alongando o papo. O diretor já fica naquele lugar intocável, sabe? Distante do ator, distante da gente. E aí, quando a gente tem um diretor aqui falando, sem filtro, sem máscara, sem frescura, as coisas boas e as coisas
ruins que tem no sistema todo, mas tudo faz parte da engrenagem, a gente tem que aprender a lidar com isso. Cara, isso é uma aula, a gente teve uma aula aqui incrível, então para mim foi maravilhoso. Não sei para os outros, para mim... Que bom, né? Para mim também. Não sei para os outros, agora para mim estava muito legal. Pois é. A gente está saindo, mas eu tenho um monte de recado aqui, as pessoas falando, ó. A Maju, cadê? Primeiro ela está falando aqui, obrigado por compartilhar sua experiência conosco, Cláudio. Um prazer, Maju. Sim, às vezes o diretor fica descolado do conjunto, não me parece o caso do Calau. Não é. É meu caso. O kkk dele de sempre. Ele é sempre muito expressivo. É sempre no kkk. Ele falou que foi incrível. Legal você. Cara, obrigado. Fica aí que a gente... Você viu a cara sexy que está o AC nessa foto? Olha isso! Cara. Nossa, gente! Eu falo isso sempre, cara, para ele. Mas ele tá aí, super A gente vai tirar foto, cara. A gente vai tirar foto, filmar, ele faz assim, ó. Nossa, gente, eu não... Gente, eu vou tirar uma selfie com essa foto. Tira. Até a namorada dele tira um sarro. Como é que é a carinha? Como é? Sim, eu tô gostoso. Palhaço. Um abraço grande. Tchau, gente. Ó. Calau, fica aí que a gente vai pro off. Tchau, gente. Até terça-feira que vem. E